A segunda afirmação que eu quero destacar se encontra no verso 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. No último domingo, vimos que este era o desejo de Jesus, nos tornarmos um. E primeiramente falamos que há o desejo de Cristo de nos tornarmos um entre nós, mas também há um desejo de nos tornarmos um com Ele. Conforme nós lemos em João, capítulo 17, versos 22 e 23. E eu quero novamente ler este texto hoje com vocês. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes, como igualmente me amaste. O apóstolo Paulo está dizendo que a oração de Jesus se tornou realidade na cruz. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Paulo está dizendo que aquele que crê em Jesus Cristo é unido com Ele e se torna uma só vida com Ele. Essa é uma verdade espiritual. Por isso Paulo diz que somos membros do corpo de Cristo. Entretanto, só podemos viver a plena unidade com Deus, desejada por Jesus hoje, se morrermos definitivamente para nós mesmos, nos entregando a Deus sem reservas. Você não pode ser um espírito com Deus se não se submeter inteiramente ao Espírito dele. Você vive a unidade com Jesus por meio do Espírito Santo. Mas não basta viver essa unidade apenas na dimensão espiritual. Viver apenas na fé. É preciso viver hoje, é preciso andar hoje pelo Espírito. Conforme o próprio apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5, versos 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar neste texto é ter uma conduta, uma postura ética, moral, em todas as dimensões da vida, que torne visível nossa união com o Espírito Santo. As muitas igrejas existentes em nossos dias são frutos de interpretações humanas, desassociadas da revelação do Espírito de Deus. Se todas as denominações ouvissem somente a voz de Deus, por meio do Espírito Santo, teríamos uma unidade plena. De fato, não somos um, porque hoje nossas igrejas denominacionais estão alicerçadas sobre as muitas vozes daqueles que viveram e contribuíram para a história da igreja. Somos herdeiros da tradição judaico-cristã, da tradição católica, do movimento protestante, da tradição reformada e algumas outras das diversas teologias surgidas mais recentemente em nossos dias. Ao longo dos anos, temos construído uma teologia sobre a teologia deixada por nossos antecedentes.
muitas são as lentes que influenciaram a interpretação que damos aos textos bíblicos hoje. Não devemos desprezar essas tradições, pois há muita verdade nelas. Mas precisamos ter coragem de retirar delas todas as influências que elas sofreram ao longo dos anos, da antropologia, da sociologia e de outras áreas humanas. Essa não é uma tarefa fácil. Você poderia me perguntar, pastor, todas as igrejas seriam iguais se conseguissem ler a Bíblia ouvindo somente a voz do Espírito de Deus? Eu acredito que não. Não, porque o Espírito Santo agiria diferentemente em cada uma delas. Umas seriam mais fortes no louvor, outras no trabalho missionário, outras no serviço social, outras na oração, mas acredito que todas teriam a mesma interpretação bíblica, pois os que se unem ao Senhor é um Espírito com Ele, e certamente Deus não é confuso, não é dividido em si mesmo. O Espírito Santo de Deus não ensina uma coisa para uma igreja e outra coisa para outra igreja. O Espírito de Deus não diz para uns que batizar crianças é correto, e para outros que batizar crianças é errado. Ele estaria dividido em si mesmo, mentindo para um dos grupos. O Espírito de Deus não pode dizer que os dons espirituais cessaram para um grupo e para outro grupo dizer que não cessaram. Ele estaria trabalhando contra a unidade da igreja. Só de pensar isso já é loucura. O que nos mostra que nós temos muito do homem na leitura da Bíblia.